A história e os desafios de Israel, da fundação à atualidade. Seja bem-vindo ao canal da Igreja do Espírito Santo. Escreva nos comentários qual seu nome e, se deseja um pedido de oração, coloque o motivo que iremos orar por você. Já está seguindo nosso canal? Já clicou no sininho? Curta e compartilhe. Deus lhe abençoe. Israel, fundado em 14 de maio de 1948, é um país no Oriente Médio com uma história marcada por conflitos e alianças, com uma população diversa, de forte identidade religiosa e política. A criação do Estado de Israel foi um dos eventos mais significativos do século XX, e seu impacto foi profundo não apenas para a região do Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. Antecedentes históricos. O movimento sionista, que surgiu no final do século XIX, buscava estabelecer uma pátria judaica na Palestina. O movimento ganhou força após a perseguição dos judeus na Europa e o impacto do Holocausto. Declaração de Balfour, 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido prometeu apoiar a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Mandato britânico. A Palestina foi sob controle britânico após a Primeira Guerra Mundial, mas as tensões entre árabes e judeus aumentaram ao longo do mandato. A ONU e a partilha da Palestina. Em 1947, a ONU propôs dividir a Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. Os judeus aceitaram, mas os árabes rejeitaram a proposta. Criação do Estado de Israel. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência de Israel. Isso desencadeou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, com países árabes vizinhos invadindo o novo Estado. O impacto das guerras e migrações. Após a guerra, centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados, e uma grande imigração judaica ocorreu em direção a Israel, especialmente de países árabes. Armistício e divisões. O conflito terminou com uma série de acordos de armistício, mas a região foi deixada dividida, com a Cisjordânia sob controle jordaniano e a faixa de Gaza sob administração egípcia. A Guerra de Suez, 1956. Israel, junto com o Reino Unido e a França, invadiu o Egito após o presidente egípcio Nasser nacionalizar o Canal de Suez. A guerra terminou com uma pressão internacional pela retirada das forças invasoras. A Guerra dos 6 Dias, 1967. Israel derrotou os exércitos árabes e conquistou a Cisjordânia, Gaza, a Península do Sinai e as colinas de Golã. O evento redefiniu a geopolítica do Oriente Médio e as fronteiras de Israel. A Guerra do Yom Kippur, 1973. Uma coalizão árabe, liderada pelo Egito e Síria, atacou Israel durante o feriado judaico de Yom Kippur. A guerra terminou sem grandes mudanças territoriais, mas foi um ponto de virada para negociações de paz. A paz com o Egito, 1979. O Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel, após o Tratado de Paz de Camp David, mediado pelos EUA. A OLP e a paz com a Jordânia, 1994. Nos anos 90, Israel assinou os Acordos de Oslo com a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, tentando criar uma solução de dois estados. Acordos de paz com a Jordânia. Em 1994, Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz. Intifadas e o conflito contínuo. Apesar dos esforços de paz, o conflito com os palestinos continuou, incluindo as intifadas, levantes populares palestinas, e o fracasso das negociações em alcançar uma paz duradoura. Início da economia israelense. Após sua fundação, Israel enfrentou enormes desafios econômicos, com um alto nível de imigração, escassez de recursos naturais e um foco na segurança. Crescimento da tecnologia. A partir dos anos 1980, Israel se tornou uma potência mundial em tecnologia e inovação, com destaque em áreas como cibersegurança, inteligência artificial, medicina e agricultura. Relações econômicas internacionais. Israel tem relações comerciais estreitas com os EUA, União Europeia e outros países desenvolvidos. O turismo também se tornou um setor significativo para a economia israelense. Sistema político. Israel é uma democracia parlamentar com uma forte divisão entre secularismo e religiosidade.
O sistema político envolve múltiplos partidos e coalizões. Imigração e sociedade multicultural. A sociedade israelense é composta por judeus de diversas origens, europeus, russos, árabes israelenses, etíopes, e enfrentou desafios relacionados à integração e à identidade nacional. Religião e política. A relação entre religião e política em Israel é complexa. O judaísmo tem um papel fundamental na vida pública, mas há também uma grande diversidade religiosa, incluindo muçulmanos e cristãos. Conflito com o Líbano e o Hezbollah. Desde 1982, Israel tem enfrentado uma presença militar do Hezbollah no sul do Líbano. O conflito resultou na invasão de 2006, mas o Hezbollah ainda representa uma ameaça significativa. A guerra com o Hamas e Gaza. O grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza, é outro inimigo constante de Israel. Diversos conflitos e operações militares ocorreram, incluindo as operações Chumbo Fundido, 2008, Pilar de Defesa, 2012, e Margem Protetora, 2014. A ameaça do Irã. O programa nuclear do Irã é uma preocupação constante para Israel. O Irã apoia diversos grupos militantes em todo o Oriente Médio, como o Hezbollah e o Hamas. A guerra contra o Estado Islâmico, ISIS. O Estado Islâmico representou uma ameaça transnacional, e Israel colaborou com vários países para combater esse grupo terrorista, especialmente na Síria e no Iraque. Conflitos atuais com o Irã. Israel continua a monitorar e atacar atividades iranianas em países vizinhos, especialmente na Síria, onde o Irã tem apoiado forças pró-governo. Guerra com o Líbano e Hezbollah. A ameaça do Hezbollah continua, com incursões militares esporádicas e tensões na fronteira. Situação na Palestina. O conflito israelense-palestino permanece um dos maiores desafios geopolíticos, com escassez de progressos em direção à paz. Destinos religiosos. Israel é um destino-chave para peregrinos de várias religiões, incluindo o cristianismo, judaísmo e islamismo. Locais como Jerusalém, Belém e Nazaré são muito visitados. Turismo cultural e histórico. Além da religião, o turismo em Israel também é forte nas áreas de história e cultura, como Tel Aviv, o Mar Morto e as escavações arqueológicas. Tecnologia e inovação. Israel é um líder mundial em tecnologia, com empresas e startups no setor de cibersegurança, inteligência artificial, biotecnologia e mais. Agricultura. O país também é conhecido por suas inovações agrícolas, como o uso de irrigação eficiente e cultivo em regiões áridas. Energia e recursos naturais. Israel tem se tornado um importante produtor de gás natural, especialmente com as descobertas nos campos de gás no Mediterrâneo. A história de Israel é um relato de sobrevivência, inovação e desafios constantes. De sua fundação em 1948 até os dias de hoje, o país enfrentou guerras, atentados, tensões políticas internas e externas e uma busca contínua por segurança e paz. Ao mesmo tempo, Israel se tornou uma potência em várias áreas, incluindo tecnologia, medicina e agricultura.